Quem trouxe a Santa Bíblia, pode me mostrar? Faça assim. Aleluia. Glória a Deus. Queira abri-la, por favor, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que foi escrito por Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 45. Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 52. Quantos encontraram esse texto pode dizer aleluia? Aleluia. Amém. Então vamos lá. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aleluia. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Amém. Um texto por demais conhecido pelos amantes da palavra de Deus, que o Senhor colocou em nosso coração para compartilhar nesta noite, com esta honra que o pastor desta igreja nos confere. Amados, à luz desse texto, eu aprendi que nós devemos confiar em Jesus nas horas das dificuldades. Jesus tinha acabado de alimentar milagrosamente 5.000 pessoas com a multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. Nesse mesmo capítulo, nos versículos 30 a 44, nós encontramos o relato deste grande milagre. Mas assim que a multidão foi alimentada e os discípulos terminaram de juntar as sobras, não o resto, 12 cestos cheios, Jesus imediatamente determina que os discípulos imediatamente subissem no barco e passassem para o outro lado do lago, em Betsaida, que significa a casa do peixe, onde vivia a maioria dos seus discípulos. E ele se encarregou, fez questão de despedir a multidão sozinho, sem a presença dos seus discípulos. E é de se perguntar, qual o motivo da pressa de Jesus para despedir os seus discípulos e ele mesmo, como nós poderíamos dizer,
encerrar o culto sozinho. Amados irmãos, o Evangelho de São João nos dá a resposta, explica para nós a razão desse cuidado, dessa pressa, que seguramente surpreendeu os seus discípulos. Pois em João capítulo 6, versículo 15, nós encontramos a explicação desta situação até certo ponto inusitada para os seus discípulos. É que a multidão queria fazer de Jesus o seu rei e torná-lo um líder de um movimento político com vistas a derrubar o Império Romano. O texto de João 6,15 diz assim: sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Então não era a intenção do Senhor Jesus de ceder aos anseios daquela multidão para que ele se tornasse rei, mas um libertador do jugo que o Império Romano fazia em relação ao povo de Israel. No versículo 46 do texto que nós lemos no capítulo 6 de Marcos, Jesus resolve retirar-se para o monte para a oração. E a palavra de Deus nos mostra que durante o ministério terreno de Jesus, ele tinha o hábito de orar todas as vezes que precisava tomar decisões difíceis ou nas horas de crise, porque a oração não era um passatempo, não era um refúgio para quem está desesperado e já bateu em todas as portas e não foi bem sucedido. Estava, como nós dizemos hoje, na atualidade, na sua essência, no seu DNA. Jesus amava a oração. E nós precisamos reaprender com Jesus, de não nos valermos da oração somente quando bate o desespero, mas pedir ao Senhor nesta noite, oportuna por sinal, que faça com que cada um de nós sinta prazer na oração. E eu sempre digo, nas vezes anteriores que aqui estive, que eu não venho a esta igreja, e Deus me conhece, e sabe que eu não estaria falando mentira, principalmente nesse lugar tão sagrado. Eu não venho aqui para carregar minhas baterias, mas eu jogo fora e vou com uma nova para casa. Aleluia! Então, se você veio pensando nisso, recomendo que você deixe a sua bateria e leve uma nova em folha. E eu tenho certeza que, como aquela comida que Elias recebeu ali naquele momento com Deus, você vai ter muito mais forças para continuar a sua caminhada na obra do Senhor. Mas estava dizendo sobre os momentos de dificuldades. E o que são dificuldades? Eu fui buscar o significado da palavra dificuldade e encontrei os seguintes sinônimos: obstáculo, embaraço,
impedimento, objeção, dúvida, relutância, situação crítica. E na vida de cada um de nós, mesmo sendo crentes em Cristo Jesus, sempre as dificuldades estarão diante de nós. E às vezes, nós também entramos em dificuldades, não por culpa do inimigo das nossas almas. É muito fácil dizer, diante de uma dificuldade, que o culpado foi sempre ele, mas nem sempre. Por quê? Às vezes nós entramos em dificuldades em razão da nossa imperícia, da falta de habilidade, ou da imprudência, na falta de cautela, na falta de cuidado naquilo que vamos fazer. Muitas vezes as dificuldades surgem por nossa própria culpa, pela negligência, pela falta de atenção e até mesmo pelo desleixo da nossa parte. Por exemplo, falar aquilo que nós não deveríamos falar, nos envolver em assuntos que não nos dizem respeito, comprar sabendo que não teremos condições de pagar, avalizar alguém que você sabe que ele não vai cumprir com o seu compromisso, associar-se com o incrédulo, casamento com jugo desigual, e tantas coisas que nós fazemos e que sabemos, à luz da palavra de Deus, do conselho dos pais, dos pastores, das pessoas mais experientes, mas nós insistimos em fazer. Entramos em dificuldades e não adianta colocar a culpa no inimigo. E quais seriam as reações mais comuns que as pessoas demonstram quando estão em dificuldades? Grande parte delas reage diante das dificuldades através do desânimo. O profeta Elias, que não experimentou o dano da morte física, e que foi visto por Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração, um homem daquele desejou a morte, desanimou diante das lutas e preferiu morrer do que enfrentá-la. Outros reagem através do desespero. O grande apóstolo São Paulo, num momento de desespero, ele relata em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, que ele chegou ao ponto de perder a esperança da própria vida. Ele não acreditava que Deus estaria ali ao seu lado para poupar a sua vida. Outros reagem diante das dificuldades através do desespero, ou melhor, de não tomar conhecimento daquilo que está enfrentando. Pedro, no momento em que foi denunciado de que era amigo de Jesus, ele negou que conhecia a Jesus. E muitas pessoas, diante das grandes dificuldades, procuram ignorar, e a melhor opção é fugir de diante do problema. E aqueles que se acomodam diante da dificuldade, aqueles que dizem mais ou menos assim: deixa como está, para ver como é que fica. Agora vamos ver, amados, as dificuldades que os discípulos estavam enfrentando
naquele momento de turbulência no lago de Genezaré, conhecido como Mar da Galileia. Eles não contavam com a presença física de Jesus. Diferentemente da vez anterior, em que eles estavam no barco, no mesmo lago, e veio a tempestade, só que diante daquela dificuldade, diante daquele desespero, eles tinham Jesus que estava dormindo. E eles não fizeram muita cerimônia, não. Acordaram Jesus e ainda censuraram o mestre, dizendo: Senhor, nós estamos aqui quase morrendo e o Senhor está dormindo. Isso não é hora de dormir. Vejam que atrevimento, que falta de sensatez e de fé na hora da dificuldade. Jesus não estava presente. No versículo 48, a Bíblia diz que o vento lhes era contrário. Quem teve o privilégio de conhecer o Mar da Galileia pôde saber que é o mais importante lago de água doce, com cerca de 18 quilômetros de comprimento e 10 quilômetros de largura. Um dos lagos mais lindos do mundo e que está situado 224 metros abaixo do nível do mar, cercado de montanhas, enquanto que o Monte Hermon, por sua vez, coberto por neve eterna, ergue-se da margem norte do lago. Isso faz com que ventos que sopram do alto causam tempestades violentas, inesperadas, e mesmo para aqueles discípulos pescadores que estavam acostumados com aquele local, eles são muitas vezes apanhados de surpresa. O texto diz que era tarde da noite, perto da 4ª vigília da noite, aproximadamente 3 horas da manhã, e diante de toda aquela dificuldade, o versículo 49 diz que o colégio apostólico sentiu medo. Crente com medo. Obreiro com medo. De repente, naquela escuridão, imagine, 2000 anos atrás, sem uma lamparina, sem nada. Creio que seria difícil de você visualizar a pessoa que estava do seu lado. E de repente, eles veem um vulto, alguém caminhando sobre as águas, e os líderes do colégio apostólico, repito, pensaram que era um fantasma. Tiveram medo, pensando que era um fantasma, e diz o texto no versículo 49, quando o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Não era esse grito aqui, não. Era de socorro para cima. Será que tem crente que tem medo de fantasma? Os discípulos tinham. E começaram a gritar desesperadamente, em grandes gritos. Mas, amados irmãos, o medo
cria fantasmas na nossa mente. Quantas vezes, às vezes, um crente em Cristo Jesus sai de um culto tão abençoado como este e tem medo de dormir com a luz apagada. Começa a ouvir vozes, começa a ouvir barulhos e começa a ter sintomas de taquicardia e começa a suar frio. E não adianta deixar a Bíblia lá no Salmo 91 para espantar fantasma. Agora vamos ver o outro lado da coisa. A postura do Senhor Jesus diante daquela cena. Jesus no alto do monte, sem nenhum instrumento, como temos hoje para enxergar à noite, lá no alto do monte, ele estava vendo nitidamente o que estava acontecendo naquela tempestade. No versículo 48, a Bíblia diz que Jesus os viu em dificuldades. Quem sabe alguém que me ouve nesta noite, que me vê, tem enfrentado grandes dificuldades e estão aflitos, angustiados, até pensando que Deus não está nem aí com o seu sofrimento. Mas eu quero lembrá-los, aleluia, de que os olhos do Senhor estão como chamas de fogo, e Ele não tem tirado os olhos de mim e de você, servo de Deus, serva de Jesus. Ele sempre está nos olhando. E de onde ele estava, lá do monte, ainda que escuro e bem distante, Jesus estava olhando para cada um deles. Porque para ele não existe horário, não existe circunstâncias, sempre. Coloque isso na sua mente. Jesus, diuturnamente, 24 horas por dia, ininterruptamente, está de olho em você. Aleluia! Glória a Deus! E da mesma forma o Senhor está nos olhando nesta hora, neste santuário. Ele também está vendo a dificuldade que o irmão e a irmã estão enfrentando. Só Deus sabe o que é que você está passando e sentindo. Mas Ele tem visto o teu sofrimento. Eu me lembro quando o profeta tinha cumprido a sua missão e dizer para o rei: olha, põe a tua casa em ordem porque você vai morrer. Voltou rapidamente, quando estava saindo ainda no pátio, o Senhor, na linguagem militar, da última forma, e diz o seguinte: volta lá e diz para o rei que ele não vai morrer, e eu ainda vou dar mais 15 anos de vida para ele. Eu fico imaginando, se fosse eu, orar por alguém, trazer uma mensagem e sair mais rápido possível. E o Senhor dizer: Wagner, volta lá que eu mudei de ideia. Vai lá dizer para o rei que ele não vai, mas Senhor, o Senhor que mandou fazer isso, vai me deixar numa situação tão embaraçada. Volta lá. Mas por que, Senhor, o Senhor mudou de ideia? É porque eu ouvi o gemido dele
e vi as lágrimas dele. Aleluia. Aleluia. Quem sabe você não contou para ninguém a luta que você está enfrentando. Você não contou para ninguém do teu gemido. E disfarça o máximo possível para ninguém ver as tuas lágrimas, mas Ele está vendo. Aleluia. E da próxima vez, meu irmão, minha irmã, que você estiver em águas profundas, não se desespere, mas lembre-se de uma coisa, que Jesus conhece a sua luta, e está muito preocupado sim, com o teu bem-estar. Jesus não se limitou tão somente a olhar o problema dos seus discípulos, mas o versículo 48 diz que no momento em que se esgotaram todos os recursos que eles dispunham, Jesus resolveu vir ao encontro deles. Versículo 48, e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar. Então Jesus não somente vê, mas Ele vem ao nosso encontro nas horas de dificuldades. E o texto diz aqui como é que Ele veio. Ele veio andando sobre as águas, porque para Ele não há obstáculo, Ele abre os caminhos e vem, ainda que seja necessário vir sobre as águas, em teu socorro, na hora da tua angústia e da tua aflição. Veio ao encontro deles, e no versículo 50, a Bíblia diz que Ele falou com os seus discípulos. Como é que Jesus falou? Eu imagino que falou com aquela voz meiga, suave, tranquilizadora, tão amorosa, tão terna, e Ele usa esta palavra: tende bom ânimo, sou eu. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Não temais. Eu fico vibrando quando eu ouço essa identificação de Jesus dizendo sou eu, porque vem à minha mente 2 episódios bíblicos extraordinários. Moisés querendo fugir da responsabilidade, da missão que lhe foi confiada para se apresentar ao faraó. E ele diz para o Senhor: mas e se ele perguntar, quem é que te mandou vir falar comigo? O que eu vou responder para ele? Ele disse: é simples, você só diz para ele o seguinte: o eu sou é que me enviou a ti. Jesus é Deus, igreja. Jesus é Deus. Jesus é o Senhor. E Ele está autorizado a dizer: sou eu sou. E eu estava pensando o que dizer nesta noite, se me fosse concedida esta oportunidade. Um texto que a maioria de nós gosta de ler e ouvir. Isaías capítulo 41, versículo 10. Que o Senhor, eu não sou muito desse negócio, Deus me mandou falar, Deus não.
Se ele não falou, é mentira. Então, temos que tomar muito cuidado. Mas ele falou fortemente, está dizendo fortemente, e como ele sabe que eu falo devagar, parece que ele está dizendo, vamos, Wagner, fala logo. Aleluia! Para os espirituais, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o seu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, minha serva, e te sustento com a destra da minha justiça. O eu sou está entre nós, pastor Ailton. Você pode sentir ele aí dentro do seu coração. Aleluia. 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 Ele viu. Ele veio. Falou com eles, assim como está falando comigo. Está falando com cada um dos irmãos nesta noite. Mas o prazer de Jesus não é somente ver, não é só vir ao encontro, não é só falar conosco fora do barco, mas o versículo 51 diz as seguintes palavras: e subiu para o barco para estar com eles. Aleluia! É sempre assim. A gente cantava na escola dominical que com Cristo no meu barco, eu navegando vou. Ou então aquele corinho que dizia, com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Aleluia. A previsão do tempo está dizendo nesta noite: Jesus quer entrar no teu barquinho nesta noite, neste culto, e vai fazer com que o temporal passe da sua vida. Aleluia. Quando ele entra, tudo muda. E o texto disse, e o vento cessou. Já estarei terminando esta breve, simples meditação, mas eu gostaria que você fechasse os teus olhos por alguns segundos, imaginasse esta dificuldade que você está enfrentando nesta semana, neste mês, neste ano, ou quem sabe alguns anos, e você tem sofrido com isso, e tem observado que a tua fé está desfalecendo, e você ora, jejua, se consagra, e parece que o milagre não acontece. Mas o Espírito de Deus fala ao meu coração. Aleluia. Wagner, eu estou vendo o teu sofrimento. Aleluia. Eu marquei um encontro com você aqui na igreja em Recife, Wagner. Eu te trouxe aqui para falar com você, Wagner. E você não vai voltar para casa sozinho, porque eu vou estar no barco com você.
Eu tenho uma filha, fez 44 anos de idade, tenho uma filhinha, e há dias passados, ela recebeu um diagnóstico de que está com câncer maligno. Eu vim aqui porque eu tinha certeza que esta igreja vai orar por ela. E eu sei que eu vou dar esse testemunho de gratidão a Deus, dizendo: igreja de Pernambuco, o vento cessou.